Olá, queridos, vamos para mais um Maná Diário. Gostaria de lhe fazer uma pergunta simples e objetiva. Do que você tem medo? Eu li certa feita, no livro, que o medo era algo bom para o ser humano em alguns momentos. Que o medo ajudava ele a preservar a sua própria vida. Porque se o ser humano não tivesse medo, ele seria muito desleixado com relação a si mesmo. Por exemplo, se ele não tivesse medo de ser atropelado, ele não olharia para os dois lados ao atravessar a rua. Se ele não tivesse medo de cair no precipício, ele não brincaria tão próximo do precipício. No caso, ele brincaria mais próximo do precipício. Então, queridos, o medo, que é uma emoção humana tão comum, tão paralisante muitas das vezes, como por exemplo o medo do futuro, o medo de falhar. Tem pessoas que têm medo do futuro, de falhar, medo da rejeição. Tem pessoas que têm medo da solidão. Tem pessoas que têm medo da doença. Tem pessoas que têm medo da morte. A lista ela pode ser muito longa. Então, do que você tem medo? O que você tem medo? Eu encontrei já pessoas que tinham medo da morte. Eu encontrei pessoas que tinham medo da solidão, medo de ficar sozinhas. Tinha pessoas que tinham medo de adoecer. Então, do que você tem medo? O medo, queridos, ele pode nos impedir de avançar. Ele pode nos impedir de avançar, de confiar, de viver uma vida abundante que Deus tem para nós. Mas o que Deus diz sobre o medo? Uma das passagens mais reconfortantes e poderosas sobre o medo está em Isaías 41, verso 10, que diz o seguinte: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Com a minha destra fiel. Uma vez lendo também um livro de sistemática, dizia que na Bíblia aparece em média 365 vezes a palavra de não temas. Por quê? Para dizer que é uma palavra para cada dia do ano. Para cada dia do ano. Então, queridos, olha só. Em Isaías que nós lemos, ele diz não temas. Que promessa incrível, né? Dita diretamente pelo próprio Deus. Vamos analisar cada parte dela de maneira breve. Primeira coisa, não temas. Por quê? Porque eu sou contigo. A principal razão para não temer é a ausência de perigos. Então, a razão principal para não temer é a ausência de perigos, mas a presença de Deus, queridos. Ele não está distante. Ele está conosco. Em meio a qualquer situação que nos cause medo, a sua presença é o nosso maior antídoto contra o temor. Então não temas. Por quê? Porque eu estou contigo. Segundo, não te assombres. Mas por quê? Porque eu sou o teu Deus. O assombro, querido, vem da sensação de estar sozinho, de estar desamparado diante de algo maior do que nós. Mas Deus nos lembra, eu sou o teu Deus. Ele tem um relacionamento pessoal conosco. Ele é o nosso Deus poderoso e soberano e está no controle de todas as coisas. Terceiro, diz, eu te fortaleço. Ele diz, eu te fortaleço. Então, quando nós nos sentimos fracos e incapazes diante do medo, Deus ele nos promete dar força. Porque o medo, ele tira muitas das vezes a nossa força, ele nos paralisa e tira a nossa força. Então, ele nos promete dar força, eu te fortaleço. Não precisamos enfrentar as batalhas com nossos próprios recursos limitados. Ele nos capacita, queridos, ele nos capacita. Quarto, eu te ajudo. O texto diz, eu te ajudo. Ele não apenas nos fortalece, queridos, mas ele age em nosso favor. Ele intervém, ele providencia, ele abre caminhos. Ele é o nosso ajudador presente. Quinto, ele diz, e te sustento com a minha destra fiel. Que te sustento com a minha destra fiel. Queridos, a destra, que no caso é a mão direita de Deus, simboliza o seu poder, a sua autoridade e a sua fidelidade. Ele nos assegura firmemente, nos impede de cair, nos sustenta com seu poder fiel e protetor. Então, olha só, queridos, todas as vezes que você sentir medo, seja por conta da doença,
Seja por conta da solidão, seja por conta da morte, qualquer medo, algo que assombre a sua mente, querido, do seu coração, que traga pavor e te paralise. Lembre-se dessa passagem. Lembre-se de Isaías. Lembre-se de Isaías, queridos, 41. E se volte para Deus. Lembre-se que Deus, Ele está para nos ajudar. Está para nos abençoar em tudo aquilo que nós precisamos. Amém? Vamos orar então? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de ouvir essa palavra. O Senhor sabe qual é o medo, ou se existe medo no nosso coração. E Deus, nós oramos em nome de Jesus, para que isso que possa haver no nosso coração e muitas das vezes nos paralisa, não venha mais, Senhor Deus, ter poder sobre nós. Nos ajude a nos voltar para Ti. Nos ajude a confiar em Ti, a ser fortalecido por Ti, a ser direcionado por Ti, Senhor. E lembrar que nós não devemos temer, porque o Senhor nos ajuda. Por isso nós oramos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor, queridos, nos abençoe.